Olá, Tendências e Negócios. Estamos aqui na Codeplan, junto com o professor Júlio Miragaia, ele que é economista, membro do Conselho Federal de Economia e diretor de Gestão de Informações aqui da Codeplan. Professor Júlio Miragaia, seja bem-vindo a Tendências e Negócios. Uma satisfação. Professor Júlio, para começar a nossa conversa, nós gostaríamos de saber que o senhor falasse um pouco mais para nós sobre a questão da região metropolitana interfederativa. Foi criado um grupo de trabalho para se discutir essa região metropolitana, essa região do entorno de Brasília e esse cabedal, né, que é a região metropolitana interfederativa. Fale um pouco para nós sobre esse grupo, como está esse GT? O que existe, na verdade, é um problema antigo aqui em Brasília, do fato de existir uma área metropolitana de fato, mas envolvendo duas unidades da federação, o Distrito Federal e o Estado de Goiás. E lá, há cerca de 15, 20 anos atrás, pensou, né, no organismo para conduzir essa questão metropolitana, que foi a RID, né, e o conselho da RID, o COARID. Mas ao longo desse tempo, o COARID ele se mostrou inadequado, né, enquanto instrumento para o encaminhamento das questões metropolitanas. Então, tem se pensado, né, em outros organismos que possam efetivamente conduzir essa questão, né. Isso foi instalado, inclusive, agora recentemente, coordenado pelo IPEA, um grupo de trabalho que vai fazer essa discussão em âmbito nacional, né, e a nossa expectativa é de que consigamos, né, constituir um organismo que dê conta de todas as questões relativas a esse fluxo econômico, social, né, cultural, entre o Distrito Federal e esse conjunto de 10 municípios goianos que formam a nossa área metropolitana. Na área de transporte, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, na área ambiental. São diversos aspectos, né, que envolvem interesses, né, do DF e desses municípios e que a gente espera poder realmente constituir um organismo que consiga a condução dessas questões. Muito bom. Professor Júlio, a questão acerca dos dados de 2006 apontavam a região metropolitana de Brasília, essa região do entorno, como uma das, do Brasil, a região metropolitana com maior índice de desemprego do país. Inclusive pesquisas que o senhor pôde coordenar, participar. E o senhor defende o processo de industrialização da região metropolitana como uma alternativa, uma solução para essa temática. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa dicotomia, o desemprego, cerca de 30% da população economicamente ativa desempregada, e a questão do processo de industrialização da região metropolitana? Essa área metropolitana nossa, ela se caracteriza por uma atividade econômica muito incipiente, que se revela numa renda muito baixa e uma elevada taxa de desemprego. E isso, obviamente, em contraste, né, total com o quadro do Distrito Federal, onde a renda é muito elevada e onde, embora o desemprego ainda seja alto, mas muito abaixo, né, do que se verifica nesses municípios. O que aconteceu em outras áreas metropolitanas, né? A experiência dessas outras regiões, onde o quadro era mais ou menos semelhante ao encontrado aqui há cerca de 30, 40 anos atrás, foi uma opção pela industrialização desses municípios periféricos. Estou falando aqui, por exemplo, em São Paulo, né, de municípios de Guarulhos, de Osasco, Mogi das Cruzes, ou no caso de Belo Horizonte, Contagem, Betim. Todos esses municípios passaram por um intenso processo de industrialização. Isso permitiu uma redução drástica da taxa de desemprego, o aumento da renda da população nesses municípios e um aumento substancial da capacidade de arrecadação das prefeituras. E a realidade desses municípios ela se alterou profundamente. Hoje, inclusive, a gente observa alguns municípios metropolitanos com um PIB per capita, mesmo com uma renda domiciliar superior ao dos municípios das capitais. Então, temos advogado que aqui no caso do Distrito Federal, sigamos o mesmo procedimento, ou seja, busquemos de forma articulada DF com esses municípios, atrair investimentos industriais para esses municípios periféricos, para que eles possam se desenvolver. E qual o benefício para o DF? O benefício para o DF é que reduz a pressão sobre o nosso mercado de trabalho, reduz a pressão sobre o nosso equipamento urbano, as pessoas não viriam para cá da forma como vem hoje, buscando serviço na área de saúde, educação. E, por outro lado, também, boa parte da renda que seria gerada nesse município seria despendida aqui no Distrito Federal, né, consumida no nosso comércio, no nosso shopping center. Então, só teríamos vantagem, tanto para esses municípios do entorno, quanto para o próprio Distrito Federal. Dessa forma, a gente acha que uma ação articulada envolvendo os dois governos, né,
com, digamos assim, o aval da União, é importante a União estar presente nesse processo, seria a melhor alternativa para superar esse profundo fosso que existe entre o DF e esses municípios e realmente nos aproximarmos de um modelo bem sucedido que foi reproduzido em várias outras capitais. Muito bom. Professor Júlio, a Codeplan, nós não podemos deixar de falar sobre a Codeplan. O que hoje a Codeplan tem em termos de projetos, metas? Como o GDF pensa hoje essa região, esse mosaico chamado entorno, essa região que faz a borda do Distrito Federal? Como que o GDF e a Codeplan planejam a questão do entorno de Brasília, dessa região metropolitana, que o senhor chama a atenção? Perfeito. A Codeplan é uma empresa que tem 46 anos, né? Ela praticamente surge com Brasília, em 1966. E ela tem um histórico muito forte de atuação nessa chamada entorno, que a gente prefere chamar de região geoeconômica ou área metropolitana de Brasília. Só que de um período determinado aí de uns 10, 12 anos atrás, a Codeplan ela foi muito desvirtuada das suas funções mais objetivas, né? E a partir do ano passado, né, fizemos um processo de recuperação da Codeplan, trouxemos a pesquisa de emprego e desemprego que aqui tinha nascido e tinha saído de volta para a Codeplan, reativamos o núcleo de estudos populacionais. Bom, teríamos uma série, né, de atividades, a citar aqui uma série de atividades, onde retomamos e a Codeplan está tentando se reaparelhar como a empresa focada para a produção de informações que vai subsidiar o planejamento governamental. Eu chamaria atenção para um esforço que temos feito no sentido da necessidade de se elaborar um planejamento, um plano de desenvolvimento para o Distrito Federal e esse chamado entorno, o que a gente chama aqui, chamou inicialmente do Parque do DF do entorno, né? Ou seja, precisamos trazer para cá o braço do governo federal, o braço de investimento do governo federal, mediante, que é o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, o Programa de Aceleração do Crescimento, para que, mediante investimentos em infraestrutura econômica, em energia, transporte rodoviário, ferroviário, gás natural, uma série de investimentos importantes para que esse desenvolvimento desse chamado entorno de Brasília, ele possa se concretizar. Temos aqui uma grande lacuna em termos de investimento em infraestrutura, né? Efetivamente não temos as condições propícias para trazer esses investimentos que me referi anteriormente, né? O Brasil, todo o Brasil está coberto por uma imensa malha de distribuição de gás natural, nós não temos aqui o gás natural disponível em Brasília. Não temos conexão ferroviária com os principais mercados e os principais portos exportadores do Brasil. E é um investimento pequeno. O que a gente precisa é de um ramal ferroviário que nos conecte com a Anápolis, né? E através dessa conexão com toda a Norte e Sul, dando acesso aos portos do norte do país, Itaqui, Vila do Conde, e com os portos do sul também, Santos, Paranaguá. Ou seja, o que precisamos é de um planejamento, né, e que permita atrair esses investimentos e criar as condições para que a gente possa efetivamente desenvolver essa região. Desenvolvimento não é algo que cai do céu e nem se faz no curto prazo, né? Vamos agora plantar as sementes para que daqui a 10, 15 anos a gente possa ter esse quadro, esse fosso que eu me referi anteriormente, entre o DF e esses municípios superado. Muito obrigado ao senhor, professor Júlio Miragaia, a disponibilidade do senhor, Tendências e Negócios, fica agradecido a disponibilidade do senhor.